Oi, gente! Nós vamos dar continuidade à nossa matéria de análise combinatória. O primeiro vídeo foi sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Se você não viu ele ainda, o link tá aqui na descrição para você assistir ele primeiro, porque do princípio da contagem a gente vai utilizar para outras ferramentas, né? Que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, que é o arranjo, a permutação e a combinação, tá bom? Então, o arranjo, gente, nós vamos utilizar essa ferramenta quando a gente tiver um probleminha que me dá N elementos distintos e eu preciso selecionar um grupo ordenado com K elementos. Então, eu tenho um grupo maior, né? Eu quero selecionar um grupo menor. E é importante que essa seleção seja ordenada, tá vendo? Ó, a ordem dos elementos na hora da seleção ela é importante, tá bom? E aí eu posso resolver, né, utilizando essa fórmula aqui, ó, que é arranjo de n elementos k a k, que é o n fatorial, dividido por n menos k fatorial. Então, nós vamos ver exemplo de como utilizar o arranjo, tá? Mas nesse tipo de problema, você pode também utilizar o PFC, tá? O princípio da contagem ou o princípio multiplicativo que nós vimos anteriormente. Nesse primeiro exemplo, como eu tenho 10 equipes e eu vou selecionar 3 vencedoras, né? O primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro, eu vou fazer um arranjo de 10 para escolher 3. O N, que é o total, o grupo maior, é o 10. E o K, que é o que eu estou escolhendo, é o 3, tá? Então, a nossa fórmula vai ficar como? Ó, N fatorial, que é o 10 fatorial, e embaixo vai fazer o quê? N menos K fatorial, você vai subtrair. 10 menos 3, 7 fatorial. Como que a gente vai trabalhar com esse cálculo aqui? Ó? O 10 fatorial, eu teria que multiplicar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no 1. Mas aí eu vou multiplicar apenas até chegar no 7 fatorial, para eu poder cancelar com esse daqui, que está dividindo, né? Ó. 7 fatorial dividido por 7 fatorial vai dar 1. Então, a gente pode cortar, né? Uma multiplicação aqui em cima. Então, ficou 10 vezes 9 vezes 8, ó. Tá vendo? Então, sempre que for possível, né, você fazer esses cancelamentos aqui, vai facilitar a sua conta. Que vai dar aqui, ó, 720, tá? Nesse caso, gente, ficou bem claro que a ordem das equipes importa, porque ficar em primeiro lugar é diferente o prêmio do que ficar em segundo lugar. Então, por isso que é um grupo ordenado, tá? Então, nós estamos selecionando 3 equipes aqui e a ordem é importante, ok? A outra opção para você fazer esse problema seria usar o princípio fundamental da contagem, né? Que você já chegaria nesse cálculo aqui direto, ó. Tá vendo, ó? 10 opções para o primeiro lugar, 9 opções para o segundo lugar e 8 opções para o terceiro lugar. Então, o arranjo é uma ferramenta que nós vamos utilizar pouco, né? A gente vai acabar dando preferência para o princípio da contagem, porque ele vai nos atender em mais problemas, né? E também a gente não precisa de uma fórmula memorizada. Mas o arranjo, às vezes, é bom a gente saber ele por causa disso aqui, ó. O resultado do problema pode estar escrito assim. A resposta, né? Se for fazer uma questão de múltipla escolha, pode ser que a resposta esteja nesse formato, ó. Então, a fórmula do arranjo vai te dar mais facilidade nesse caso, ok? A segunda ferramenta que a gente vai ver aqui é a permutação simples, tá? Quando que eu vou utilizar a permutação simples? Quando eu tenho N elementos para distribuir em N posições e eu quero simplesmente ordenar. Então, os problemas de permutação são problemas de trocar a ordem, tá? Então, é para permutar a ordem dos elementos, beleza? E é bem simples de fazer, a gente pode fazer pelo princípio da contagem, a gente vai ver que vai dar essa fórmula aqui certinho, ó, que é o N fatorial. Por quê? Eu vou ter N posições, né? E N elementos. Então, para a primeira posição, eu vou ter N opções para colocar. Para a segunda, eu vou ter N menos 1. Para a terceira, N menos 2, né? Então, aqueles números que vão aparecer vai ser exatamente o fatorial, né? Que vai ser, por exemplo, se forem 5 posições, 5 para a primeira, 4 opções para a segunda, 3 para a terceira, 2 e 1. Então, é bem tranquilo a gente visualizar esse fatorial quando a gente usa o princípio da contagem, tá?
E a gente vai utilizar essa fórmula aqui mais para reduzir, para simplificar a escrita, para facilitar o raciocínio. Porque tem probleminhas que nós vamos utilizar várias permutações, tá? Então essa notação, ela vai nos dar uma agilidade, uma organização no raciocínio, ok? Então, esse problema aqui nós vamos resolver utilizando permutação. Por quê? Quando eu tenho 7 pessoas para formar uma fila, eu vou fazer essa fila usando as 7 pessoas, então eu vou ter 7 posições na fila, ok? Então, eu tenho 7 pessoas para 7 posições, é só trocar de lugar para ver quantas filas diferentes eu consigo fazer, e aí vai ser 7 fatorial, que é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse 1 aqui no final não vai fazer diferença, né, gente? A gente não precisa ficar escrevendo ele. Mas o 7 fatorial é esse daí, né? Então, olha para você ver. Se fosse fazer por princípio da contagem, eu teria 7 opções de pessoas para o primeiro lugar da fila. Aí, coloquei a pessoa. 6 opções de pessoas para o segundo lugar da fila. Depois 5, depois 4 e assim por diante. Tá vendo? Então, é a mesma ideia, né? E resolvendo todas essas multiplicações, eu vou chegar aqui em 5.040. Olha que tanto de fila diferente que eu posso fazer, gente. Com 7 pessoas trocando de lugar ali à vontade. Agora, na letra B, eu já tenho uma restrição. Se essas 7 pessoas forem 3 homens e 4 mulheres, para formar essa fila, de quantas maneiras eu posso fazer, sendo que todas as mulheres vão ficar lado a lado. Então, as mulheres vão ficar juntas, tá? Lado a lado umas com as outras, um grupinho de mulheres. E os homens podem ocupar qualquer lugar. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar as mulheres aqui, ó, de M1, M2, M3 e M4. São 4 mulheres diferentes. E os homens vão ser H1, H2, H3. Como eu quero que esse grupinho de mulheres fiquem juntos, ó, eu vou fazer um bloquinho aqui, ó. Eu vou considerar esse bloquinho como sendo um elemento da minha permutação. Então, eu vou fazer a troca de lugar dos homens com o bloquinho de mulheres. Esse bloquinho pode ir para o final, por exemplo, ó. Esse bloquinho pode ir para o meio, mas ele tem que caminhar junto. Tem que ir o grupo de mulheres todo, entendeu? Então, esse bloquinho vai contar como sendo um elemento da minha permutação. Um elemento, 2, 3, 4. Então, vou permutar 4 elementos, que é 4 fatorial. Só que as mulheres, gente, não precisam ficar nesta ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Elas podem trocar de lugar aqui dentro, por exemplo, ó. Essa mulher com essa pode trocar. Essa aqui com essa aqui pode trocar. Eu posso permutar dentro desse grupinho. Elas vão continuar juntas, né? Igual o problema está pedindo. Quando eu quero permutar aqui dentro do grupinho, eu vou fazer o quê? Vezes 4 fatorial. Tá vendo, ó? Quando eu tenho multiplicação de fatoriais assim, a gente tem que resolver um fatorial de cada vez, tá? Então, você resolve esse primeiro aqui, 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. O segundo vai dar 24. E a gente multiplica aqui no final, vai dar 576. Ok? Então, ficou assim, ó. Nosso problema da fila. Esses problemas de formar fila, de formar anagrama de palavra, eles são exemplos bem típicos aí de permutação, tá? Bom, a permutação simples, gente, é quando a gente trabalha com elementos distintos, tá? Se houver elementos repetidos na nossa permutação, nós vamos fazer assim, ó. Suponha que eu tenho N elementos e que eu tenho repetição de A vezes um elemento, o outro repete B quantidades e o outro repete C, tá? Isso aqui são as quantidades de repetições, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o N fatorial, que é o total de elementos que eu estiver trabalhando, e vou dividir pela quantidade de repetições com o fatorial, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, uma letra lá na minha palavra que repete 2 vezes, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí outra letra repete 3 vezes, eu vou colocar o 3 fatorial. Outra letra repete 4 vezes, repete o 4 fatorial. Eu coloquei três elementos repetidos aqui, mas pode ser qualquer quantidade, viu, gente? Repetições. Então, essa fórmula aqui, na verdade, esse denominador aqui, ele é flexível, tá? Você vai escrever a quantidade de repetições de cada elemento com o fatorial, multiplicando aqui no denominador. Beleza? Se tiver elementos repetidos, né? Pode ter só um elemento repetido, pode ter 2 e assim por diante.
Quando eu lanço uma moeda aqui 6 vezes, gente, eu posso ter vários resultados diferentes de cara e coroa e várias ordens, tá? Eu quero saber quantos resultados eu tenho que são exatamente 2 caras e 4 coroas. Por exemplo, pode ter 2 caras no começo aqui, ó, e 3 coroas, 4 coroas no final. Isso é uma possibilidade, não é? Poderia aparecer, por exemplo, uma coroa primeiro, uma cara depois, uma coroa, uma cara, uma coroa, uma coroa. Tá vendo que são sequências diferentes de cara e coroa? Cada sequência aqui é uma sequência de letras, não é? E eu preciso saber quantas sequências diferentes eu tenho. É igual fazer anagrama mesmo de palavra. Então, vou fazer assim, ó. Eu tenho 6 elementos para permutar, é isso? Então, é 6 fatorial. Só que eu tenho elementos repetidos, tá? Eu tenho 2 letras K, então é 2 fatorial. E 4 letras C. Então, eu vou colocar o 4 fatorial aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo vai aparecer a quantidade de repetição de cada elemento. E aí eu resolvo. O que eu vou fazer? Vou simplificar esse 6 fatorial até chegar no 4. Não vou fazer até chegar no 1, né? Não precisa. Esse 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E esse 4 fatorial aqui, ó, eu vou cancelar com o de cima. Então, ficou 6 vezes 5 sobre 2. 6 por 2 dá 3, vezes 5 dá 15. Então, eu tenho 15 sequências possíveis de 2 caras e 4 coroas. E o outro tipo de permutação que a gente vai ver aqui é a permutação circular. Então, eu vou ter N elementos distintos, tá? Que eu quero colocar na configuração circular, certo? Pode ser formando uma roda, né? Pode ser em volta de uma mesa. É uma configuração que não tem começo nem fim, vamos dizer assim, né? Ó, em forma que fecha ali aquele ciclo, né? Então, esses N elementos distintos, para eu colocar nessa configuração, de quantas maneiras eu vou poder fazer isso? N menos 1 fatorial, tá? Vai dar uma quantidade menor do que se eu quisesse fazer filas, né? Faz sentido, né? Então, eu vou pegar o meu total de elementos, vou subtrair 1 e colocar o fatorial. Só isso. É bem simples fazer permutação circular. Não é uma coisa que cai muito nos problemas, né? Mas se aparecer aí, é bem tranquilo de fazer. Bom, então o que eu quero colocar essas 6 pessoas nas 6 cadeiras em volta de uma mesa, tá? Então eu coloquei minha mesinha aqui, as cadeirinhas, ó. Tá vendo que ficou uma configuração circular, né? Eu vou colocar as pessoas aqui em volta, certo? E aí então não tem tipo a primeira pessoa e a última, não tem como eu fazer isso, né? Elas vão ficar ao redor da mesa, entenderam a diferença da fila pro circular? Então eu tenho o meu N da minha fórmula vai ser 6, que eu tenho 6 pessoas. E aí minha permutação vai ficar o quê? 6 menos 1, 5 fatorial. Vai ficar só isso, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica todo mundo, vai dar 120 maneiras de colocar essas pessoas aí. Bom, e a nossa última parte aqui do vídeo de hoje, nós vamos ver a combinação simples, que é uma ferramenta muito importante, a gente vai utilizar em vários problemas, tá? Que eu vou fazer o seguinte, se eu tiver um problema com N elementos distintos e eu quero selecionar um grupinho menor, tá? Quero selecionar um grupo que não é ordenado, quer dizer, a ordem de seleção desses elementos não é importante para minha resposta, tá? E esse grupinho tem K elementos, beleza? Então, eu vou fazer combinação de N, K a K. Eu posso usar essa notação aqui também, ó. N escolhe K, tá? Com parêntese, é bem comum a gente ver isso também. Eu gosto bastante dela. E a nossa fórmula vai ficar assim, ela vai ficar um pouco mais complicadinha do que a do arranjo, né? N fatorial aqui em cima, K fatorial aqui embaixo, N menos K fatorial. Então, esse tipo de problema é o que está mais longe do princípio da contagem, vou dizer assim. Porque todos os outros tipos de ferramenta que nós vimos, nós estávamos trabalhando com uma sequência ordenada, é isso? O PFC, o arranjo, a permutação, tudo a ordem era importante, né? Agora eu tenho um problema onde a ordem dos elementos que eu estou selecionando não é importante. Então, se eu selecionar o elemento ABC, é a mesma coisa de selecionar o BCA, entendeu? Vai dar, considera a mesma coisa no meu problema. Então, é o caso de usar a combinação, tá?
Nesse problema eu tenho uma circunferência onde eu marquei 9 pontos, tá? E eu quero fazer triângulos com vértices nesses pontos, gente. Bom, primeira observação. Quaisquer 3 pontos que eu escolher, vai me dar um triângulo, tá? Não tem problema eu escolher 3 pontos assim, bem na beiradinha, por exemplo, esses 3 aqui, ó. Mesmo que fique um triângulo assim, bem espremido, né? Bem no cantinho, vai dar. Por quê? Qual seria a situação de eu escolher 3 pontos que não vão formar um triângulo? Se esses pontos forem colineares, se eles estiverem numa mesma reta. Mas como eles estão numa circunferência, nenhum trio de pontos que eu escolher aqui vai estar sobre uma mesma reta. Não tem como. Então eu posso escolher à vontade, tá? Posso escolher quaisquer 3 que vai virar triângulo e é isso daí. Agora olha para você ver. Se eu escolher, por exemplo, esse ponto primeiro, depois esse, vai dar esse triângulo vermelhinho aqui que eu desenhei, tá bom? Não faz diferença, gente, se eu pegar esse ponto primeiro, depois esse. Se eu trocar a ordem dos pontinhos, vai dar o mesmo triângulo, né? Não importa. Então, como eu sei que a ordem de escolha desses pontos não é importante, eu vou usar uma combinação. Combinação de 9 para escolher 3, né? Porque eu tenho 9 pontos, se eu escolher 3, eu faço um triângulozinho. Então, o total de maneiras de escolher 3 pontos vai me dar o total de triângulos. Posso representar assim também, né? Então, vai ser n fatorial, o n é o maior, é a quantidade total que eu tenho, né, o 9. E o k da minha fórmula vai ser o 3, que é o que eu quero selecionar, tá? 3 fatorial e n menos k. 9 menos 3 dá 6, você coloca o fatorial também. Então, não é difícil de fazer o cálculo não, tá? Parece um pouco confuso, mas quando você praticar um pouquinho, você vai ver que é bem tranquilo, você já se acostuma a simplificar, né? Então, aqui a gente vai fazer igual a gente fez nos outros exemplos, ó. 9, 8, 7, 6. Vou parar no 6 fatorial para cancelar com o 6 aqui de baixo, ó. Tá vendo, ó? Cancelei. Agora, esse 3 fatorial eu vou ter que resolver, né? Porque não tem como eu cancelar ele. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. O 1 nem vou colocar. Então, eu vou multiplicar 9 vezes 8 vezes 7, dividir por 3 vezes 2. Antes de multiplicar, eu vou simplificar mais um pouco, ó. Vou dividir o 9 por 3, que vai dar 3, tá bom? E o 8 por 2 vai dar 4. E o 7 ficou. Olha, já melhorou, né? Aí eu vou fazer 3 vezes 4, 12, vezes 7, 84. Então, eu tenho 84 triângulos diferentes para fazer usando esses 9 pontos como vértices, tá? Bom, esse é um outro exemplo também bem típico de combinação, porque ele envolve formar agrupamentos de pessoas, né? Eu tenho 12 pessoas, eu quero fazer uma comissão com 3 pessoas. Essas 3 pessoas não tem uma mais importante que a outra, então a ordem não importa, tá? Eu posso escolher qualquer pessoa primeiro que não vai fazer diferença, eu vou pegar aquele trio como um todo. Como a ordem da escolha não importa, eu vou usar a combinação. Só que aí eu tenho 12 pessoas e no grupo de 12 tem a Alice e a Camila, tá bom? A Alice, Camila e mais 10. Eu quero fazer uma comissão com 3 pessoas, mas a Alice e a Camila não podem ficar juntas na mesma comissão, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer todas as comissões possíveis primeiro, que é 12 pessoas para escolher 3. Combinação de 12 escolhe 3, tá bom? Isso aqui vai me dar o total de comissões que eu consigo fazer sem restrição nenhuma, tá? Livremente. Agora, vou diminuir, vou excluir, tá? Vou subtrair aqui, ó, as comissões que tem a Alice e a Camila juntas, porque eu não quero que elas ocorram, então eu vou subtrair dos meus resultados, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Gente, pensa, se eu já tenho a Alice e a Camila nessa comissão, eu não vou ter 12 pessoas disponíveis mais, eu só vou ter 10, concorda? Porque a Alice e a Camila já foram. Se essas 2 pessoas já foram, eu não vou escolher 3 mais, eu vou escolher só mais uma, né? Só vou escolher mais uma pessoa. Mas olha, quando eu vou fazer combinação, gente, de N para escolher um elemento, você nem precisa colocar na fórmula da combinação, não. Vai dar o próprio N.
Porque pensa, 10 pessoas eu quero escolher só uma, de quantas maneiras que eu posso escolher? 10 maneiras, né? Então quando aqui for um, ó, já pode colocar esse número aqui direto, tá bom? Eu escrevi assim só pra gente organizar o raciocínio, pra gente entender, né? 10 pessoas, porque eu já excluí a Alice e a Camila, que já foram para a comissão. E como elas já estão na comissão, eu vou escolher só mais uma pessoa para dar as 3, tá? Então, esse é o total de comissões possíveis. E essas são as comissões que tem a Alice e Camila juntas, que eu vou excluir, porque eu não quero que isso ocorra. Aí eu resolvo aqui normal, ó. N fatorial, K fatorial, 12 menos 3, 9. E aqui eu já sei que vai dar 10. Beleza? Aí aqui vai ficar 12 vezes 11 vezes 10. Aí vou parar aqui no 9, ó. Pra cortar, hein? Esse 3 eu vou resolver. Esse 9 eu vou repetir pra cancelar aqui, ó. Prontinho. 12 dividido por 6 dá 2. Então vai ficar 2 vezes 11 vezes 10. Dá 220. 220 menos 10, 210. Pronto, ó. Eu tenho 210 comissões, excluindo as opções de Ana e Camila fazerem parte juntas, tá? Nessas 210, gente, pode até ter só a Ana, pode ter só a Camila, né? A Ana sem a Camila. Alice, quer dizer, Alice sem Camila ou Camila sem Alice, né? Eu confundi os nomes aí. E pode ser também que não tem nenhuma das duas, entendeu? Tá tudo junto aqui nessas 210 opções, tá? E agora, gente, tem outro vídeo aí também para vocês verem, né? Sobre problemas de análise combinatória de maneira geral. Então, vou deixar o link na descrição também para vocês verem, porque aí já é um vídeo que já mistura todos esses problemas, essas ferramentas que nós vimos, e é importante para a gente saber identificar qual que a gente vai utilizar, e são exemplos também diferentes desses aqui, tá bom? Então assistam o outro vídeo também.